Eu estava pensando, quando eu li assim, que a produção falou que eu faria essa pauta, porque tem tanta gente com Alzheimer, mais do que nunca, não é? E não são pessoas só com muita idade, não, como você talvez imagine. Eu mesma conheci uma cooperativa, não faz muito tempo, beneficente alemã, lá em São Paulo, fica ali às margens da rodovia Raposo Tavares, e que só trata disso, e pessoas com 50, 55, 60, 65 anos, todas já internadas com Alzheimer. É impressionante o número. E essa hidrocefalia, né, da pressão, ela se confunde então com Alzheimer, doutor? Isso. É bem importante, né? Quando a gente fala hidrocefalia, a gente já pensa em criança, né? Que é mais a causa mais comum. Que nascem com isso. Isso, né? Que é congênita, né? Mas hidro vem do grego, né? Hidrocefalia. É água na cabeça. Hidro de água e cefalo da cabeça. Então, o que seria essa hidrocefalia crônica? É uma entidade relativamente nova, foi descoberta na Colômbia, né, por um neurocirurgião colombiano, no final da década de 60, início da década de 70. Isso é muito novo para a medicina. É muito novo, né? Então, o que a gente percebeu? O quadro dele se confunde um pouquinho com o de outras demências. Então, é um paciente que ele tem uma tríade clássica que a gente fala. Ele tem uma alteração de memória e de atenção, ele tem uma alteração de marcha e ele também tem uma incontinência urinária. Ou seja, se você pensa em alguém idoso, você já lembra um pouquinho disso, né? Aquela dificuldade para andar, um pouquinho de perda de memória e alteração de marcha. A gente sabe que a maioria das causas de demência é o que a gente já falou. A doença de Alzheimer é a causa mais importante, a demência vascular também, mas tem uma parcela grande desses pacientes que não tem uma dessas duas doenças. E ele tem essa hidrocefalia de pressão normal. E, diferente das outras, essa hidrocefalia ela tem um tratamento. E o tratamento pode reverter muito desses sintomas. É mesmo? Pode voltar a ter uma vida praticamente normal? Pode. Para você ter ideia como isso é importante, nos Estados Unidos e na Alemanha tem alguns estudos bem interessantes. Eles pegaram pacientes com diagnóstico já de demência, de uma demência crônica, e fizeram uma investigação. Eles encontraram quase de 5 a 7% desses pacientes que eles não tinham essa doença, ou doença de Alzheimer, ou outro tipo de demência, e sim a hidrocefalia de pressão normal. Agora, o diagnóstico fica complicado ou não? Por que se confunde tanto? O que acontece? Como o paciente, se a gente pensa em alguém idoso, né, a gente já pensa, né, a dificuldade de caminhar, às vezes essa questão da urina, essa questão da marcha também, tá tudo um pouquinho relacionado. Da memória. Então, o que é mais importante, né? Se o paciente tem, ele tem que fazer o diagnóstico adequado, porque existem exames. Para você ter ideia, quando há uma suspeita dessa doença, você tem que fazer o exame de imagem. Então, a ressonância e a tomografia são um dos fatores que ajudam a gente a suspeitar dessa doença. E é normal que pessoas mais jovens tenham ou não? Assim como no caso do Alzheimer? Que pessoas mais jovens, que eu digo assim, se imagina alguém com Alzheimer com 90, com 87, 89 anos, e não com 60, 50 e poucos. E hoje a gente vê casos. Será que diagnosticados erroneamente, ou ele pode mesmo, o Alzheimer, atacar a gente mais jovem? Isso. O mais comum é o quadro de demência a partir de 65 anos, né? Tudo na medicina a gente tem uma curva, a gente sabe que a grande incidência é nessa faixa. Mas nossa, e essa curva só faz afundar, viu, gente? Chegou aqui, pumba, cai total. Doutora, assim não dá. A curva dos 50, dos 40 já é uma vida começando na farmácia. Dos 50 no hospital, dos 60 vai se preparando que o negócio vai ficando. A gente já brincou disso, né? Mas Deus. Ao mesmo tempo, se a gente olha os números, a qualidade de vida da população idosa está melhorando muito. Se a gente for essas descobertas. Essas descobertas, isso a gente trata, faz o controle. E hoje não fica só com o médico, né? Tem toda a equipe. Para você ter dessa hidrocefalia de pressão normal, muitas vezes o psicólogo ajuda muito, o neuropsicólogo ajuda a gente. Então a gente consegue fazer um diagnóstico e um tratamento melhor.